Olá pessoal, muito bom dia, ouvintes da Rádio Mundial, como vocês estão? Tudo bem? E começamos agora mais um programa Luz e Cura aqui com Léo Alves, tá? Eu sou terapeuta, tenho um tempinho já que atendo e vamos bater um papo aqui, né? Mais um papo nessa manhã de segunda-feira, e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema que é a questão dos vícios, né? Dos vícios. Então, como que será que é essa questão dos vícios, né, na vida de quem tem algum vício? E nós vamos desmistificar algumas coisas em relação aos vícios, tá? Porque tem aquela questão do vício, né, da adicção, chamado adicção, que é quando a pessoa ela tem um vício em em algum tipo de entorpecente, bebida, cigarro, né? Mas também tem vícios que são vícios comportamentais, que nós vamos falar sobre isso também, tá bom? Porque geralmente os vícios eles têm uma dinâmica que gera e traz muito preconceito, né? Nessa perspectiva dos preconceitos, e quem já viveu ou vive ainda hoje uma situação como essa, quem vive uma situação do vício, por exemplo, na bebida, no cigarro ou de qualquer outro tipo de vício, sabe o preconceito que tudo isso gera na vida. E é tão delicado porque, diante a essa situação, quem mais sofre, né? A pessoa sofre, mas também a família sofre também, né? Então, geralmente, como nós vamos investigar alguém que está passando por uma situação delicada como essa, né? Nós ali da área terapêutica, nós vamos investigar, descobrimos que não só a pessoa ela passa por uma situação limitante, mas como também a família passa por uma situação também onde aquela família ela já vem carregando ali situações e comportamentos específicos, né, que impedem que o bom fluxo e o aspecto saudável possa acontecer, né? Então nós vamos dialogar um pouquinho sobre esse tema, desmistificar algumas coisas, né? Para que a gente possa aprender um pouquinho juntos aqui, tá? Porque à medida que eu vou falando para você, eu sempre digo aqui, né? Nessa jornada aqui carnal, nós estamos aqui para aprender todos juntos, né? Então, sou um constante aprendiz da vida e gosto de me manter assim, aprendendo o tempo todo. Então, vamos lá. Bom, a questão do vício é uma questão muito delicada. Existe um autor, um escritor e psiquiatra francês chamado Gabor Maté. Ele tem alguns livros publicados e ele se especializou-se no atendimento de pessoas com adicção, né? com vícios, né? Seja quais são os vícios. E ele, em um dos livros dele, ele fala que o vício ele não é o problema. E na hora que eu li isso, eu pensei comigo, eu falei, puxa vida, que bom que alguém tem essa visão também, né? Que alguém comunga dessa visão de que o vício não é o problema. Só para vocês terem ideia, sempre que atendi uma pessoa com uma determinada demanda, precisando sair de algum vício, né? Eu sempre dizia para a pessoa, olha, eu não vou pedir para você parar de usar, para você parar de beber. Geralmente as pessoas, quando escutam isso, já regalam um olho desse tamanho, né? Porque falam assim, como? A primeira coisa que eu ia escutar aqui, que eu imaginava que eu ia escutar numa sessão terapêutica, é que você me dissesse, olha, vamos parar, né? Só que não, eu não peço. Em nenhum momento. Sabe por quê? Porque para o tratamento do vício, seja ele qual for, nós precisamos aumentar aquilo que a pessoa é por dentro. Nós precisamos aumentar essa luz, aumentar a consciência da pessoa em relação àquilo que ela é. No momento que aumenta aquilo que a pessoa é, o vício ele ocupa um espaço. Se não tem mais esse espaço para ocupar, sabe o que acontece? Esse vício é colocado gradativamente para fora. E Gabor Maté, ele também tem um pensamento muito semelhante. Ele fala que o vício não é
o problema? O problema é a dor. A dor existencial. Existe uma dor, uma criança ferida, umas situações delicadas que aconteceram ao longo do tempo e que geram para aquela pessoa toda uma arquitetura ali que faz com que a pessoa mergulhe em determinado vício. E como é difícil parar algum tipo de vício. Por quê? Porque existe uma dor. E aquele vício é aquilo que sustenta, né, ocupa um espaço para diluir, olha, diluir muito entre aspas, tá? Diluir a sensação da dor, mas a dor ainda está ali dentro. Olha que interessante, né? A dor está lá dentro por qual motivo? Porque gera aquela sensação de olhar para toda essa perspectiva de uma maneira diferente. Ou seja, a pessoa que vive uma situação como essa, ela tenta ali anestesiar a dor. Seja com uma bebida, seja com um cigarrinho, seja com qualquer outro tipo de entorpecente, né? Existe a tentativa de um alívio da dor que sente. E no momento que a gente começa a descobrir a dor que sente, existe toda uma característica que vai abrindo, né? A pessoa ela vai começando a perceber que ela pode, né, se livrar desse vício justamente porque ela está dando atenção para aquilo que antes ela não dava. Né? Ou seja, num processo terapêutico, a pessoa ela começa a compreender assim, puxa vida, então é por isso que hoje a bebida ocupa um espaço dentro de mim, que o cigarro ocupa um espaço dentro de mim, ou que outros aditivos aqui, que eu não quero falar o nome, ocupam um espaço também dentro de mim? Sim. E quando nós vamos investigar, tem uma criança ferida, uma criança que viu violências ou sofreu violências, né? Sejam elas psíquicas, físicas ou sexuais, ok? Então, a quantidade de violências que eu escuto de adultos, né, que esses adultos vivenciaram na infância é enorme. Enorme, lamentavelmente, né? De violências psíquicas e físicas, gigantesco. De violências sexuais, né, de abuso, também. E para meu espanto, para o espanto possivelmente de vocês, não é só meninas, tá? Isso não aparece muito em estatísticas, né? Mas existe muita violência sexual em meninos. Né? Então, é algo seríssimo que vai acontecendo, né? E tudo isso gera dor. E tudo isso gera uma amplitude, uma disponibilidade para que a pessoa ela possa ter uma facilidade a se viciar em alguma questão, em algum vício, em bebida e tudo mais, né? Então, agora tem o vício em bebida, mas também sabe que tem vício? Tem vício em pessoas, tem vício em trabalho, tem vício em fofoca. E eu cheguei num ponto aí, né, que eu toquei aí, olha, na feridinha de muita gente agora, né? Manda para sua amiga aí esse vídeo que ela tem vício em fofoca, viu? Porque o que acontece? Essa dinâmica, gente, né? Eu brinco aqui para que a coisa fique leve, porque é um tema pesado, mas a gente pode transformar isso em algo leve, né? O vício é tudo aquilo que a nossa mente tenta fazer para aliviar algum tipo de dor. Então, existe vício em comida. Né? Quantas pessoas, por exemplo, que vivenciam, por exemplo, chegam a um determinado ponto, tem aquele vício em comida, né? Lamentavelmente, atraem para si um sobrepeso, né? Entram até num processo de preparação para fazer a cirurgia bariátrica,
né? A quantidade enorme de pessoas que fazem cirurgias bariátricas e depois disso, sem um tratamento psiquiátrico, psicológico, o que acontece? De repente se viciam em bebida e em droga. Por quê? E bebida é destilado, tá? Porque a pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, ela não vai beber uma cerveja, não vai beber geralmente vinho, porque aquilo fermenta, ocupa mais espaço, né? O destilado, o que acontece? Além de ser mais forte, dá para beber um pouquinho, né? Bebe pouco menos e embriaga um pouco mais. E tem as drogas, né? As drogas que acabam fazendo com que a pessoa ela vai buscar, ela ou ele vai buscar esse subterfúgio para o alívio da dor. Porque olha que interessante, tinha o vício, fez uma cirurgia, não consegue mais comer. Passa um tempo ali se alimentando por uma tampinha, né? Aquela tampinha de refrigerante, né? Pequenininho. E aí não pode mais comer. O que acontece? Diante a isso, existe toda uma arquitetura ali que deseja, sem sombra de dúvidas, olhar para essa questão do vício, deseja aliviar a dor, só que não pode mais ingerir a comida. Então o que acontece? Lá dentro começa a subir o nível da angústia. Então as pessoas começam a ter dificuldades, por exemplo, de lidar, né? Muitas vezes entram em depressão, tem dificuldades com o problema da autoimagem, né? Não consegue se ver magras. Tudo isso só do tema cirurgia bariátrica, tá? Então tem uma questão longa aqui para a gente discorrer, mas nós vamos ficar na questão do vício hoje. Então, o vício, para que você tenha condições de perceber, veja só, se nós temos na família, se você está vivenciando uma situação como essa, se você tem um amigo, ou se você já conheceu alguém que tem algum tipo de vício, então eu quero falar com você especificamente, você que acredita que não tem nenhum vício. Eu quero que você investigue onde está o vício da sua vida. Onde está o vício da sua vida? Será que é na comida? Será que é no doce? Será que é no comportamento de fazer fofoca? Será que é no comportamento de falar mal das pessoas? Será que seu vício, aí eu vou tocar num outro ponto, será que o seu vício é falar mal de si? Será que você está acostumada em pensar mal de você? Acreditando sempre que as coisas não vão dar certo? Percebe que eu estou ampliando aqui a perspectiva do vício, ok? Então, será que é isso? Será que o seu vício hoje é acreditar que sempre a coisa vai dar errado? O que será que é o seu vício hoje? Vamos pensar juntos. O que será que é o seu vício hoje? Né? Eu estou citando aqui várias questões que as pessoas objetivamente ficam viciadas. Será que seu vício é pela performance? Nesse mundo maluco onde tem várias pessoas, vários profissionais, né, que incentivam essa perspectiva de uma performance violenta. Certa vez eu vi uma propaganda falando de uma meditação de alta performance. Eu falei, mas que é essa? Como que você se medita em alta performance? Eu fiquei pensando assim, acho que a pessoa fica assim, muito rápido, né? Será sobe, entra em transe rapidamente. Você vê a insanidade da mente humana, não é nem a insanidade da mente humana, é a insanidade do ego, tá? Do ego em busca ali de um amadurecimento, né? Ou seja, do ego imaturo. Essa perspectiva da alta performance. Agora já estão falando além da alta performance. Eu falei, meu Deus do céu. O que é além da alta performance? Eu acho uma insanidade isso. Eu acho uma insanidade. E eu, quando era pequeno,
Vou contar uma história para vocês. Quando eu era pequeno, eu era uma criança estranha, que eu pensava muitas coisas e vivia no meu mundo, quase um pouco autista, né? Mas assim, eu era uma criança estranha e eu fazia muitas reflexões na minha cabeça, né? E eu dizia, quando comecei a aprender os verbos, o pretérito mais que perfeito, eu perguntava para mim mesmo, mas eu tinha muita vergonha de perguntar: olha, se uma coisa já é perfeita, o que seria mais do que o perfeito? É a mesma coisa que eu me pergunto: o que é além da alta performance? A alta performance já é uma insanidade, né? Porque coloca as pessoas, muitas vezes existem muitos profissionais, tá? Da área psi ou que não é da área psi, tá? Muitos profissionais do mundo corporativo que acreditam nessa ideia da alta performance, e o que está por trás disso é as pessoas tentando alcançar vertiginosamente uma ideia de performance, uma ideia de velocidade, e isso vem levando as pessoas a uma doença emocional, existencial e social. Ok? A gente que está na área psi vê muito bem o que é a pessoa trabalhando até meia-noite, 1h da manhã, né? Bate o ponto, continua trabalhando para dar conta daquilo. Quantas pessoas que tentando alcançar, tentando uma promoção, consegue fazer, precisa fazer coisas assim que são absolutamente intensas, né? Então, percebe? E aí, veja só, no momento em que nós começamos a olhar para essa questão, né? Quando você chega ali por volta dos seus 30 e poucos anos, 40 anos, 45 anos, quantas pessoas dessa idade já chegaram para mim e falaram assim: Léo, isso não é vida. Isso não é vida, né? Eu até gosto de fazer o que eu faço, mas está demais, está muito cansativo, né? E eu compreendo essas pessoas, porque olhar para essa questão do quanto que isso vira um vício, essa perspectiva da alta performance, e aí você só vai repetindo uma estratégia, né? Que vai aumentando, né? Eu não estou aqui para... A minha fala não tem como objetivo discutir as questões do trabalho nesse tema, mas sim falar sobre o vício em relação ao trabalho, que é completamente diferente de quem tem uma missão, ok? É diferente de quem trabalha bastante e trabalha por um chamado, ok? A gente pode falar disso um dia, né? Mas vamos olhar onde está o vício dentro de você. Por que eu falei se você tem alguém na família, se você tem alguém próximo, se você já conheceu algo? Sabe por quê? Tem uma frase do nosso querido, né, São Padre Pio, né? Era o Padre Pio de Piteltina, que foi canonizado, né? Tem uma frase dele que diz assim: ficarei na porta do céu até que o último dos meus filhos passem por ela. Olha a proporcionalidade da envergadura desse homem, né? Depois, se você não conhece, procure a história do Padre Pio, tá? E veja que história fascinante, não só pelo aspecto religioso, mas por aquilo que ele era como homem, como um ser, como um trabalhador do divino aqui na Terra, né? Então, veja só, se ainda existir dor nesse mundo, eu sou responsável. Você é responsável. Quem está do seu lado é responsável. Todos nós somos responsáveis. Se nós fazemos guerra hoje por disputa de território, por disputa de poder, é porque todos nós somos responsáveis. Mas se a gente está distante de onde acontece o estouro de uma bomba,
o rajar de uma metralhadora, nós pensamos que aquilo não tem responsabilidade. Nós não temos responsabilidade naquilo. Ok? Não faz muito tempo aconteceu um conflito imenso na cidade carioca. Todos nós somos responsáveis por isso. E enquanto o ser humano não se responsabilizar pela dor que ele emana nessa terra, essa dor ela não para. E isso está diretamente relacionado aos vícios. Isso está diretamente relacionado ao nosso desequilíbrio que a gente emana aqui nesse plano. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. A espiritualidade que cuida aqui desse planeta tem um trabalho fortíssimo para diluir e amenizar a dor desse mundo. Ok? Porque se nós precisássemos sentir a dor que a gente causa nesse planeta, nós não conseguiríamos suportar. Acredite, nós não conseguiríamos suportar. Ok? Existem dores que, porque não sai na mídia, parece que não dói. A dor dos nossos irmãos na África, em alguns países na África, parece que não dói, porque não sai na mídia, né? Agora, a dor, né, que acontece no leste europeu parece que dói um pouco mais. Será que é uma questão de cor de pele? Será? Então vamos refletir em relação a isso. Qual que é o seu vício? Perceba qual que é o seu vício. Se você falar que não tem, você não fez uma reflexão. Ok? Você não fez ainda uma reflexão profunda para ver onde está essa perspectiva do vício dentro de você. Nós estamos em um momento planetário de imensa transformação. E essas transformações que estão acontecendo hoje, elas estão absolutamente pujantes e vão aumentar a sua intensidade no ano de 2026 e no ano de 2027 e assim por diante. Se você quiser assistir um pouco mais, acompanhe aqui o programa do meu querido Newton Schultz, um astrólogo. Acompanhe o programa dele e de outros astrólogos, sem dúvida nenhuma, né, que vão te dizer exatamente quais são as perspectivas para 2026. Então vamos fazer essa investigação, vamos fazer esse mergulho interior para a gente perceber onde está o nosso vício, onde está as nossas sombras. Vamos começar a curar isso, porque não há mais tempo, ok? Não há mais tempo para você perder tempo, ok? Não há mais tempo. Existe toda uma perspectiva de transformação que nós precisamos evoluir, passar, seguir em frente, caminhar adiante, ajudar ao próximo, sem se envaidecer com nada, sem deixar que essa questão possa sabe, nos envaidecer ou pensar que a gente é bom o suficiente. Precisamos seguir adiante. E eu conto que você faça essa investigação para ver onde está seu vício, onde está aquilo que você precisa soltar. Faça essa reflexão. Se tiver um tempinho, você na sua casa, no seu carro, aí na sua na empresa, ou se você estiver assistindo esse programa gravado, né, e depois em um outro momento, faça essa investigação. Pare por 1 minuto e peça para que a sua consciência, o seu ser, mostre para você onde está esse vício. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Eu fico muito feliz de poder passar essas informações para você. Tá bom? Então, olha, segunda-feira que vem às 10h30 eu tô aqui de volta. Tá joia? Um grande abraço para você. Uma ótima semana. Tchau, tchau.